Olá, galera de todo o Brasil, galera daí da OAB, tudo bem? Muito boa noite para vocês que estão assistindo esse programa ao vivo. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para quem vai assistir posteriormente. Estamos iniciando aí o nosso programa Raio X, primeira fase da OAB, justamente para falar um pouco do que aconteceu na última prova, no exame de ordem número 23, e também para tentar planejar o exame de ordem número 24. Você que não conseguiu passar nessa prova, você que não fez 40 pontos e que está aí desanimado, o que você tem que fazer? Essa é a ideia, é te animar para que você possa voltar e continuar estudando. O que eu vou ter que fazer diferente no exame de ordem 24 que eu não fiz no 23? E essa pergunta não fica só para o aluno, essa pergunta também fica para o professor, para os professores. O que nós, professores, no caso do SERS, temos que fazer diferente para ajudar ainda mais a você a alcançar o sucesso, alcançar a sua aprovação. Bom, a primeira coisa que se pergunta, que as pessoas perguntam, olha aí no slide, é o que ocorreu? O que aconteceu, minha gente? O que ocorreu? O que aconteceu no exame de ordem número 23? Porque poucas pessoas, ao que tudo indica, conseguiram a aprovação. Pode voltar aqui em mim. O que realmente aconteceu? Bom, será que a prova mudou muito? Será que a prova não mudou? De início, eu posso logo garantir a vocês que, há algum tempo, a Fundação Getúlio Vargas já vem trabalhando com outro tipo de questão. Ela já vem trabalhando com a situação que nós falamos de situações-problema. Desde que começou o exame de ordem a ser feito pela Fundação Getúlio Vargas, ela saiu daquele esquema de aulas teóricas ou de questões teóricas de artigos da lei e passou a trazer problemas, situações, problemas práticos para serem respondidos nas questões objetivas. E na última prova, além disso, ainda inovou, porque eles trouxeram questões interdisciplinares, questões que necessitavam de tanto de conhecimento de uma disciplina como de outra. É exatamente isso que nós vamos conversar agora aqui com os nossos professores, Eduardo Sabag e Gustavo Cirneiros, que são nossos professores, e vão bater um papo com vocês em relação a isso. Vamos logo falando com o Sabag. Sabag, boa noite, meu querido. O que você acha que ocorreu no exame de ordem número 23? Quais foram o que aconteceu que o resultado foi tão ruim, amigo? Boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo. Boa noite, nossos queridos alunos, amigos de todo o Brasil. Esta prova, Renato, ela foi surpreendente, como você bem disse. Por quê? Porque ela fugiu ao padrão daquele estilo de questão que vinha sendo recorrentemente pedido pela banca FGV. Nós tivemos questões muito diferentes, questões que exploraram temas que não costumam ser cobrados, isso em todas as disciplinas. Agora, além disso, como você bem disse, o tipo de questão vem sendo uma tônica da FGV. Hoje em dia, nós não encontramos mais aquela questão que é reprodução do texto de lei. É a tal da situação-problema. Ou seja, o candidato precisa conhecer o instituto jurídico e interpretar o instituto para chegar à resposta correta. Isso demanda calma e demanda interpretação de texto. Então, é sim uma questão mais trabalhosa, mais complexa, mais sofisticada. E é isso, Renato, que eu imagino que tenha trazido uma dificuldade para o nosso aluno. Não é? Essas questões que requerem a situação-problema, elas são sofisticadas e têm sido a tônica da prova. E foram questões muito grandes, os alunos que fizeram a prova saíram cansados da prova, com enunciados enormes. Gustavo, boa noite, Gustavo. O que você acha sobre essa tendência da prova do exame de ordem de se cobrar questões interdisciplinares? Qual é a sua impressão em relação a isso? É realmente uma tendência? Você concorda com isso? Você acha
que os alunos, os bacharéis em Direito, estão preparados ou foram preparados na faculdade, né? Tiveram raciocínio jurídico estimulado para poder responder questões interdisciplinares? Boa noite ao meu amigo e irmão Renato Saraiva e ao meu querido amigo e companheiro, o Sabag. Já tirei um selfie com ele, daqui a pouco está no Instagram, fazendo maior sucesso. Realmente a tendência, não é, Renato e Sabag? A tendência, e nós estamos nessa estrada há muito tempo, não é? Vocês não estão conversando com iniciantes, não é? Eu e Renato, lá em Recife. Velha guarda, né? Nós somos da velha guarda, né? Eu até falo para o Giovanni, nós somos dinossauros, né? Jurássicos, porque nós estamos há quase 20 anos. Nós preparamos bacharéis desde a época em que as próprias seccionais realizavam as provas. E eu acompanhei, o Renato também, o Sabag também, nós acompanhamos essa evolução, se é que nós podemos chamar de evolução. Né? Eu hoje tenho saudade do CESP e UNB. Né? E antigamente era fora CESP, né? Eu tenho saudade. As questões eram mais diretas, eram mais precisas. Né? Se você dominasse súmulas e orientações jurisprudenciais, hoje isso não basta. Não é? E uma tendência que a FGV vem demonstrando e mantendo, tá? É o dolo, a intenção de cansar você que vai fazer prova. Cansa. Eu fui concurseiro, não é? O Renato também foi. O Sabag sabe o que é isso. O candidato ele não aguenta. São textos longos. Aí você analisa uma questão de direito do trabalho e faz, a questão foi simples. Sim, mas foi simples, mas você precisou ler um jornal. E fala do Pedro, da Maria, do João e do Antônio. Quando você chega na metade da leitura, você não sabe mais quem é Pedro, nem Maria, nem Antônio. Aí você tem que voltar. É cansativo. Uma dica que eu sempre passo aos alunos, Renato, não é de você não fazer ou não realizar a prova da questão 1 a 80. De repente, você selecionar as matérias que você mais se identifica e começar por elas. Esse é um problema, Gustavo, porque em muitos concursos públicos, né, nós temos exatamente, quando sai o concurso público, tem lá, direito administrativo, aí fala questões de direito administrativo, direito constitucional, questões de direito constitucional. Na prova de exame de ordem não tem isso. As questões são misturadas e nessa prova de domingo ainda aconteceu mais um agravante, que foi a situação de que, tradicionalmente, eram cobradas 10 questões de ética. Eles reduziram. E de uma hora para outra reduziram para 8 e vários alunos, mas centenas de alunos nos locais de prova, levantaram a mão, chamaram o fiscal de prova, olha, está errado, não vieram 8 questões, não vieram 10 questões, só vieram 8 questões. Ou seja, isso foi, inclusive, objeto de um vídeo que eu gravei ontem, que tem quase 30 mil já visualizações. Sensacional. Quem não assistiu, procura lá no YouTube. Exatamente, no canal do SES ou no canal da ANPAC, né, que é exatamente a falta de transparência na prova. A falta de transparência. Por exemplo, coloca aí o slide. Quando eu falo falta de transparência, apareceu aí, pronto. Nós não temos até hoje a definição de um conteúdo programático aqui comigo. Como é que nós vamos ter, né, um conteúdo programático? Como é que nós vamos preparar um aluno sem conteúdo programático? Como é que o aluno vai se preparar sem saber o que ele precisa estudar? Então os professores hoje ficam tentando adivinhar o que a FGV pode cobrar, porque não tem conteúdo programático. Ora, nós temos mais de 181 mil leis em vigor. Perfeito. Então, como é que ele consegue estudar para o concurso? Nós tivemos há pouco tempo aqui, eu disse ontem no vídeo, o concurso para o TJ São Paulo, dizia exatamente o que ia cair no edital do concurso, e ainda dizia os artigos, olha, da Constituição Federal, você precisa estudar de tal artigo a tal artigo, tal artigo a tal artigo, mas no exame de ordem não tem conteúdo programático. Então pode cair qualquer coisa, como caiu lá uma ata de um acordo que foi assinado lá no Uruguai, que não sei para que aquilo é importante para o advogado. Então, realmente, essa falta do conteúdo programático revela a falta de transparência. É como se você assinasse um cheque em branco.
Você não tem uma definição concreta do número de questões que serão cobradas por disciplina. Isso também atrapalha muito o aluno. Ele só tem lá 15% tem que ser ética, acho que direitos humanos e filosofia. Mas o resto não é a quantidade de questões que eles quiserem. E eles mudam sem avisar, sem deixar claro. Ou seja, a regra, né, tem que ser clara. Transparência é exatamente isso. Por exemplo, nós temos dificuldade de saber, a gente cobra transparência, de quantos alunos estão inscritos na OAB, para o exame de ordem. Nós temos dificuldade de saber quantos alunos passaram na primeira fase. Nós temos dificuldade de saber quem são os integrantes da banca para a prova prática. Isso não é divulgado. Caixa preta. Eu chamo de caixa preta. Nós não sabemos exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu questiono, é impossível corrigir 20, 30 mil provas em 10, 15 dias. Se você pegar lá, terminou a segunda fase, e a correção e o resultado é 15, 20 dias. Aí o que está acontecendo? Estão acontecendo essas correções que não são correções. Candidatos, examinantes estão tirando 0 na prova porque não tiveram a sua peça prática, não tiveram as questões subjetivas corrigidas. Então, isso está sendo desprezado. Então, quando eu digo que falta transparência, falta mesmo. E outra coisa que não falta, não há um padrão de prova. Você pega lá uma banca, Fundação Carlos Chagas, você tem um padrão de conduta da Fundação Carlos Chagas. A prova e o estilo é esse. Perfeito. Pá. Você pega uma Unesp, tem lá seu estilo. A antiga CESP, que agora tem Sebrasp, ela tem seu estilo. Você pega a ESAF, tem um estilo de prova. Você se prepara para aquele estilo de prova. Na FGV, quando se fala de OAB, não tem abordagem. Vai do céu ao inferno, ou do inferno ao céu, com uma velocidade impressionante. Você pega o exame de ordem do ano passado, o último, não passou ninguém. Aí vem um exame de ordem tranquilo, aí vem outro no inferno. Então não tem padrão. Uma hora aborda de uma maneira, uma hora aborda de outra maneira. Não tem padrão, né, de prova. Então fica impossível para os professores, fica mais impossível ainda para os alunos, né, evidentemente, conseguirem a aprovação, conseguirem se preparar de forma adequada, não é verdade? Não é isso, Sabag? Vamos lá. Perfeitamente, Renato. É assim, é muito importante a abertura desse espaço, Gustavo e Renato, aqui para os nossos alunos que estão assistindo a esse vídeo, porque, em primeiro lugar, não é comum esse tipo de debate. Então, parabéns, Renato, você permitir que nós dialoguemos sobre esses problemas que são gravíssimos. Na jugular. Na jugular, onde já se viu você ter um concurso, uma prova de um concurso que não segue um padrão. Isso, se nós sairmos do ambiente de concurso, estrito senso, falarmos de vestibulares, isso é um contrassenso. Os vestibulares, as bancas, todas seguem um padrão. Perfeito. E todos os candidatos têm condições de se preparar com tranquilidade. Os professores conseguem trabalhar com tranquilidade, porque nós, professores, temos dificuldade de ensinar se você não tem um padrão de prova. E agora, falando mais do nosso mundo, as últimas provas, como você bem pontuou, Renato, elas não seguem um padrão. As provas da primeira fase da FGV. E isso não é difícil de ser feito. Então, assim, a FGV precisa rever o seu modus operandi, porque há que se manter um padrão para que se avalie decentemente o candidato, para que nós, professores, consigamos trabalhar decentemente, e todos vão ganhar com isso. Se o objetivo é ter uma pessoa habilitada que mereça o acesso à carteira, é fundamental que o critério de seleção seja transparente, seja correto e eficiente. Nós não estamos vendo, Renato, nem transparência, nem correção e nem eficiência nesse processo seletivo. Não, é exatamente isso. Para você ter uma ideia, minha equipe desenvolveu aqui, aliás, um beijo aí para a Adriana, que me ajudou muito, né, nesses slides. Eu fiz um raio-x, nós fizemos um raio-x no último exame de ordem, o exame de ordem número 23. Dá uma olhadinha como é que foi a distribuição das questões. Olha aí no slide. Bom, você vê que nós tivemos 8 questões de ética, diminuiu de 10 para 8, isso foi um problema gravíssimo, né? E eu não sei até que ponto se diminuiu de 8 para 10, por quê? Eu até, no vídeo que eu gravei, eu coloquei um palpite, porque os alunos estavam estudando bastante estatuto e ética profissional. Por quê? Como eram 10 questões, eles só precisam acertar 40,
é um assunto, um conteúdo pequeno, estava todo mundo estudando bastante, estava acertando mais questões. Será que por isso diminuíram para 8 questões? Eu não sei. Mas eu acho que para a OAB é interessante que o advogado, que o bacharel de direito que chegue e se torne advogado, que ele conheça de forma plena o seu estatuto e o seu código de ética. Mas, infelizmente, diminuíram o número de questões. Volta aí no slide. Então, nós tivemos 8 questões de ética, não é verdade? Nós tivemos 2 questões de filosofia, 7 questões de constitucional, 2 de direitos humanos, 2 de direito internacional, 5 de direito tributário, 6 de direito administrativo, 2 de ambiental, 7 de direito civil, 2 questões de ECA, 2 de consumidor, 5 de empresarial, 7 de processo civil, direito penal 6, processo penal 6, direito do trabalho 6, processo do trabalho 5. Então, mas nós tivemos questões, foram o direito constitucional 7, né, o direito civil também 7 e o processo civil 7. E aí uma outra coisa, um outro detalhe que nós notamos no exame de ordem 2023. Até pouco tempo, nós tínhamos exatamente, todo mundo trabalhava com raio-x com a estatística das questões que eram cobradas na prova. Então, o que normalmente os professores trabalhavam? O que mais tem caído da disciplina de direito de trabalho? Olha, cai muito jornada do trabalho, cai muito o conceito de grupo econômico, cai muito dissolução do contrato de trabalho, o artigo 482, o artigo 483. Ou seja, nós trabalhávamos em cima da estatística, os assuntos que normalmente eram mais cobrados e mais importantes para o exercício da profissão do advogado. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Ninguém está fazendo aqui prova para ser juiz, ninguém está fazendo aqui prova para ser delegado. Perfeito. Não é? Está sendo para ser advogado. Então, as questões têm que ser voltadas para a experiência profissional, para a prática, né, da advocacia. E não é isso que a gente tem percebido muitas vezes na prova. E aí, o que aconteceu? De forma surpreendente, a FGV, dessa vez, ela não cobrou o que normalmente cobra nas provas. Ela mudou completamente e fez um novo padrão de questões. Ou seja, cobrou o que nunca tinha sido cobrado. E mais, se você pegar processo civil, então, cobrou questões de assuntos altamente polêmicos que sequer ainda tem jurisprudência, porque nós estamos aí com o novo Código de Processo Civil, é um neófito, é um recém-nascido. Mas cobraram esse tipo de questões. Dá uma olhadinha aqui no raio-x, olha aí. Por exemplo, de ética, né, caíram questões sobre o novo Código de Ética, atos de estagiário, atos de advogados, processo disciplinar, sociedade de advogados e honorário. Ética também não tem como mudar muito, né, porque o assunto é pequeno. Mas se você começar a observar outras matérias, vamos olhar aqui, por exemplo, o direito constitucional, olha lá, remoção de tribos indígenas. Gente, fecha aqui em mim. Pô, com todo respeito, é para cair questão envolvendo remoção de tribos indígenas para o advogado? Cara, tanta coisa importante em direito constitucional para ser cobrado, cobra remoção de tribos indígenas. Cola lá no slide. Data máxima venia. Ação de impugnação de mandato eletivo, educação e princípios, né, e de laicidade, né? Laicidade, tribunais de contas do município, sistema único de saúde, controle de constitucionalidade e composição da Câmara Municipal. Foi o que cobraram. Na minha opinião, tem artigos e tem conteúdo muito mais importante constitucional para o advogado para ser cobrado. Mas, enfim, né? Outra disciplina aqui. O direito internacional, olha lá o que foi cobrado. Sistema de solução de controvérsia da OMC, Estatuto do Refugiado. Já em direito tributário, caiu uma questão de imunidade tributária, questão de impostos específicos, privilégios do crédito tributário, responsabilidade tributária e exclusão do crédito tributário. Inclusive, Sabag pode falar, até caiu uma questão que envolvia direito tributário e direito empresarial. Foi a questão interdisciplinar, não foi? Exatamente, é essa interdisciplinar que requeriu o conhecimento de privilégios do crédito tributário, que é uma matéria chata, difícil para quem estuda direito tributário. Então, assim, eles foram ao ponto, né, já sabendo que o candidato teria dificuldade. Em sala a gente brinca, dizendo que é a questão com ânimos ferrandi. Então, foi o que aconteceu. É verdade. Mas então, para vocês terem uma ideia de que, eu não vou colocar todas as matérias aqui, mas
ECA, dá uma olhadinha aqui no ECA. ECA caiu, Lei Menino Bernardo. Não é isso? Acolhimento institucional e preservação de vínculos familiares, medidas de proteção. Aí você vem aqui em direito empresarial, sociedade simples, sucessão das obrigações dos sócios falecidos, sociedade anônima, voto plural, recuperação judicial, corretagem, cheque, endosso, processo civil, por exemplo. Olha, gente, recurso a grave instrumento, tudo bem, ação rescisória, incidente de resolução de demandas repetitivas, arbitragem, cumprimento de sentença, ação de exigir contas, extinção do processo. Ou seja, é como eu falei no vídeo ontem, nós tínhamos aí, sei lá, 7.000 e tantos artigos, 7.400 e poucos artigos que o candidato precisava saber. Então, além de nós termos questões interdisciplinares, que foram cobradas e aumentou o número de questões interdisciplinares. Teve aquela de trabalho, Renato. De trabalho, da cláusula Eucredere, do representante comercial. Representante comercial, que é uma lei lá de 1965, também era uma questão interdisciplinar. Então, além de serem cobradas questões interdisciplinares, né, além de questões com muito enunciado muito grande, muito questões grande. de solução de problemas, nós já tivemos hoje uma característica nessa última prova diferente. Eles pegaram assuntos que nunca tinham sido cobrados e assuntos que estão lá escondidos e que você no dia a dia não olha para cobrar na prova. Ou seja, me parecia que eles fizeram todos os assuntos realmente para reprovar o candidato. A prova estava muito difícil. Eu tenho até colegas, né, que estão estudando aqui, alunos que estão estudando aqui no curso, que fizeram depois a prova da OAB, para treinamento, depois da prova, e disseram, realmente estava muito difícil. Então, eu não sei o que essa prova quer demonstrar. Ou quer demonstrar, o que deveria demonstrar o quê? Que aquele profissional está apto a ser advogado. Mas não, do jeito que está sendo feita a prova tem sido feita realmente para reprovar. Não é isso, Gustavo? Sem dúvida. Eu tenho essa visão. Infelizmente, no meu entendimento, há a intenção de reprovação. Isso já começa, né, a partir do momento do descumprimento ao próprio edital. Porque eu lembro na época de estudante, né, edital é para ser interpretado restritivamente e não ampliativamente. Então, o edital ele tem que ser redigido de forma cirúrgica, para dar segurança jurídica, porque o edital é a regra do jogo, não é? E ela tem que ser cumprida, essa regra. Outro detalhe que Renato tocou é a pertinência temática. Você vai num programa de direito do trabalho, tem lá, história do direito do trabalho. Desculpa aí, mas vem um hashtag que eu gosto, hashtag tá aqui o pariu. Porra! Evolução histórica do direito do trabalho para o advogado, Renato. Renato fez concurso para o Ministério Público do Trabalho. O conteúdo programático é diferente do concurso que eu fiz para juiz do trabalho. É diferente. Completamente diferente. Ah, mas tem prova de sentença interessante. Nós já sabemos qual peça nós vamos resolver, que é uma sentença. E na segunda fase, o examinando ainda tem essa dificuldade. Ele não sabe qual é a peça que vai cair. Então, ele tem que estudar todas. E o programa não é construído para testar o bacharel na advocacia. Não é. Sabag é advogado, sabe disso. Não é. É um conteúdo programático copiado e colado dos concursos da magistratura, do Ministério Público. Porque se você quiser ser auditor fiscal do Ministério do Trabalho, você vai ter que estudar as 30 normas regulamentadoras da portaria 3.200. E eu não faria nunca isso. Nunca fiz concurso. Escolhi juiz do trabalho, me adaptei, era o que eu queria. Então, não é justo ao examinando que sai da faculdade enfrentar um exame de ordem com essa extensão do conteúdo programático, que não é edificado para o teste, para o exame. Olha o nome, ó. Não é concurso, né, Renato? Não, o Sabag, é exame de ordem. Não, nós defendemos, inclusive, Gustavo, que seja um conteúdo programático, mas voltado para o exercício da profissão. Perfeito. Não adianta botar conteúdo programático, com todo respeito, cobrar a lei do refugiado. Com todo respeito, quais são os advogados que vão realmente atuar com isso? São pouquíssimos. O cara que está se formando, o bacharel que está se formando, ele é um clínico geral, digamos assim.
Então você não pode exigir que ele tenha conhecimento de todas as leis, de todas as áreas, e conhecimento muitas vezes profundo. Isso é uma crueldade, o que vem sendo feito. Nós defendemos a existência de um conteúdo programático, e claro, um conteúdo programático voltado para o exercício da profissão, o que é importante para o advogado iniciar a profissão. Nós não estamos falando de profissionais que estão em final de carreira, não. Nós estamos falando de profissionais que estão se formando agora e iniciando a carreira, não é isso, Sabalho? Perfeito, Renato. Essa questão do conteúdo, ela é decisiva, porque ela diz com a legalidade mínima que tem que ter um concurso. Perfeito. Tanto é que o candidato, olhando para o conteúdo programático, ele tem a possibilidade de fazer um recurso de uma questão que tenha fugido daquela legalidade. Legalidade é para a banca, legalidade é para o candidato, é para todos nós. Então, isso daí é premente e não me parece algo tão difícil você fazer um conteúdo programático satisfatório. Nós três aqui nos reunimos e com outros colegas nós fazemos isso rapidinho. Muito Rapidinho. Não tem a menor dificuldade em relação a isso. Rapidinho. Bom, agora, viu, Renato, se me permite, essa questão da falta de uniformidade das provas é a que mais me preocupa. Porque ela cria um cenário de mito na cabeça do candidato. Perfeito. Coisas do tipo, Gustavo, assim, a prova do fim do ano é mais fácil que a prova do meio do ano ou menos difícil. Isso não existe. Veio uma prova difícil, agora vai vir uma prova fácil. Uma prova fácil. Agora, tudo por quê? Tudo porque a banca não está se posicionando uniformemente na feitura da prova. Nós temos uma prova como essa, podemos falar maluca, depois vem uma prova que é considerada fácil, depois uma prova mediana e, repito, as bancas de concurso tendem a manter uma uniformidade nos concursos, para dar tranquilidade para os candidatos. Perfeito. E a gente não vê isso na OAB, Renato. Infelizmente, não vi. Agora, o que nós podemos fazer? Eu estou fazendo a minha parte, os professores estão fazendo a parte deles, não só do SES, professores de cursos de todo o Brasil, estão aí protestando com hashtag, né, transparência, trabalhando, protestando, exigindo maior transparência. Eu, como vice-presidente da ANPAC, nós estamos oficiando a Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo providência em relação a isso, pedindo mais transparência, pedindo que realmente nos próximos anos exista o conteúdo programático voltado para o profissional, exigindo que a FGV, né, façam provas com certo critério. Então, é isso que nós vamos tentar. Em relação ao exame de ordem número 23, eu vi na internet alguns defendendo que vai anular a prova. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Mas nós temos que lutar para o próximo. E aí você está em casa, está assistindo nesse momento o evento. Tudo bem, Renato? Vocês já falaram do exame de ordem 23, foi muito ruim, ninguém passou, poucas pessoas passaram, 15% a 20% dos candidatos passaram. Certo? Mas o que é que eu preciso fazer para no exame de ordem 24 ser diferente? O que vocês vão fazer também para no exame de ordem 24 a realidade ser diferente? Primeiro, nós já estamos fazendo. No momento em que a gente pressiona, no momento em que a gente cobra a atitude da OAB, principalmente da Fundação Getúlio Vargas, uma prova melhor aplicada, uma prova com critérios, uma prova mais justa. Ninguém aqui quer acabar com o exame de ordem e ninguém aqui quer uma prova fácil. Nenhum aluno quer uma prova fácil. O aluno quer uma prova justa, que seja difícil, mas que as pessoas possam alcançar. Até pouco tempo, quem não estava preparado na OAB não passava. Agora não passa quem não está preparado, mas também não passa quem está preparado. Então, agora o filtro, o funil ficou de uma maneira que não passa mais ninguém. Uma prova equilibrada. Exatamente. Você não quer prova fácil. Pode ser difícil, mas tem que ser uma prova justa. Bom, em relação ao exame de ordem 24, coloca o slide aí. Nós temos a publicação do edital, que vai acontecer no dia 19 de setembro de 2017. Teremos o período de inscrição, se não mudar, entre o dia 19 e o dia 29 de setembro. A prova objetiva da primeira fase será no dia 19 de novembro. E a prova prática profissional, segunda fase, vai ser no dia 21 de janeiro de 2018. Então, nós temos aí, né, praticamente agosto, setembro, outubro e novembro, 3 meses e meio para se preparar para o próximo exame de ordem, né, para o exame de ordem número 24. Bom, claro que para você passar nesse exame de ordem,
Primeiro, nós temos que esperar e torcer para que a banca examinadora, a FGV e a OAB também, mudem, né, e tornem a prova mais transparente e justa. Mas, paralelamente a isso, não tem jeito. E aí o que acontece? O aluno precisa fazer a parte dele. Infelizmente, eu vou falar uma coisa a vocês, não fiquem chateados comigo, mas o aluno da OAB, ele é um aluno, coloca na câmera geral, é um aluno muito imediatista. Muitas pessoas me perguntam, Renato, por que vocês não lançam um curso de extensivo de 1 ano? Porque não tem procura. O aluno da OAB ele não quer ficar estudando 1 ano para submeter ao exame de ordem. Ele faz os 5 anos da faculdade, quer terminar a faculdade, ele nem quer terminar. Ainda no 8º, 9º período, né, ainda fazendo o trabalho do TCC, ele já quer logo passar na OAB para se livrar disso. É uma opção dele? Claro que é. Mas, às vezes, o aluno também tem que reconhecer a sua fragilidade, ele tem que reconhecer, poxa, eu não fiz uma boa faculdade, ou minha faculdade era boa, mas eu não me dediquei de forma suficiente e agora eu vou ter que reciclar. Mas o problema é que o aluno da OAB, normalmente, infelizmente, ele é imediatista, ele quer um resultado rápido. Então, primeira coisa, se conscientizar e também reconhecer a própria culpa. Não, realmente eu não estou estudando, eu não me preparei adequadamente, eu não fiz uma boa faculdade, eu não estudei durante 5 anos de faculdade. Por quê? Isso aí vai ser o primeiro passo para você alcançar a aprovação, reconhecer a sua limitação e também, né, diante disso, estabelecer um plano de trabalho para que você alcance um resultado, para que você alcance, né, a aprovação. E aí, minha gente, é claro que você terá que estudar muito, vai ter que estudar legislação, vai ter que estudar livro de doutrina, e provavelmente tem que ter também um curso, né, preparatório com professores, bons professores, para poder lhe ajudar a alcançar esse objetivo. Mas nenhum professor, nenhum curso vai substituir a sua determinação de passar na prova. Então, eu falo isso para vocês, que aqui nós tivemos na última OAB, nós concedemos aí 900 bolsas para o curso presencial da OAB. Curso grande. Integrais. Bolsas integrais. Poxa, gente, quando chegou no último mês, mais da metade dos alunos não estavam mais vindo. E não estavam vindo porque os professores eram ruins, não. As aulas são maravilhosas, pode perguntar e ninguém tem dúvida, ninguém tem nenhuma reclamação em relação aos professores. Mas eram alunos que iam desanimando, iam faltando. Então, infelizmente, isso acontece muito, não só aqui presencialmente, mas até no mundo online, ou em casa, não estuda, ou deixa para a última hora, ou sai o edital, quer sair só quando sai o edital, quer sair estudar só 1 semana, 2 semanas antes da prova. E aí é uma loteria. Pega uma prova dessa grande, trabalhosa, se não tiver muito bem treinado, não consegue sequer terminar. Né? Então é preciso que você tenha uma rotina de estudos, né? Que você estabeleça a rotina de estudos, que você prepare, que você tenha acesso a um bom material, a livros, a bons professores. Não é isso, Sabai? Perfeitamente, Renato. Eu sempre procuro ver as coisas pelo lado bom. Agora nós tivemos essa situação que foi uma situação imprevisível para você, candidato, que estudou muito ou pouco e não conseguiu passar, mas vamos olhar para frente. Então, olhar para frente significa o quê? Você rever métodos. Tá? E, como o professor Renato disse, o passo número 1 do método para ter sucesso no concurso é o estudo. Então, você precisa ter uma rotina de estudos. Né? E a gente nota, como se disse, que o aluno da OAB, ele estuda, mas ele precisa estudar mais. Por quê? Porque a prova ela está exigindo mais. Então, nós devemos ter esse ritmo e manter a disciplina e, além do estudo, disciplina, a capacidade de superação. Agora é olhar para frente, vamos olhar para o 24º exame e, fundamentalmente, estar com bons professores, num bom curso, e o que nós pudermos fazer por você, nós vamos fazer, porque estamos juntos. Né? Nós precisamos de você, você precisa de nós, e nós queremos que você alcance esse sonho, que é conseguir a carteira e exercer o seu ofício. Né? Então, não se esqueça disso.
Não vamos conseguir passar sem estudar. Isso é muito importante. Uma coisa importante também para você que vai fazer o exame de ordem 24 é fazer vários simulados. Aqui no SES, todo mês a gente tem um simulado preparatório para a OAB. E um simulado que às vezes é mais difícil que até a prova da OAB. Por que é importante você fazer esse simulado? E quando você faz o simulado, você não vai se preocupar com o que você acertou. O simulado é muito importante para você se preocupar com o que você errou. Dê destaque ao erro. Bom, eu errei 20 questões. Trabalhe em cima dessas 20 questões. Pega essas 20 questões que você errou e estude a parte teórica dessas questões para você não errar novamente. Porque treino é treino, jogo é jogo. É melhor você errar no treino do que errar no jogo. Então, fazer muitos simulados é muito importante. Os nossos professores aqui do SES, cada vez mais vão trabalhar com a teoria, mas a teoria ligada a problemas, a solução de problemas. Cada vez mais nossos professores estão fazendo isso. O nosso tempo, às vezes, é curto. Nós temos 3 meses para dar um conteúdo de 5 anos, e, aliás, não é nem um conteúdo de 5 anos, porque como não tem conteúdo programático, é o conteúdo da vida toda, e seja o que Deus quiser. Então, é muito importante que vocês nos ajudem, que vocês também estudem bastante, e que vocês, junto com os nossos professores, vocês desenvolvam o raciocínio jurídico. É importante você ler muito, ler jurisprudência, ler doutrina, né? Enriquecer o seu vocabulário, não é só a prova objetiva, tem depois a prova discursiva. Então, simulados também é muito importante. O que nós vamos fazer aqui no SES e a gente queria compartilhar com vocês? Coloca o slide aí. Nós acabamos de lançar, né, 2 cursos. Um online, que é esse aí, o OAB Prêmio 6 em 1, onde nós vamos disponibilizar para os alunos mais de 460 horas de estudos. Por que 6 em 1? Você paga um curso e você tem direito a 6 cursos. Tem direito ao curso teórico, ao curso de questões, ao Revisaço online, ao Vamos Juntos intensivo, ao curso Fechando Ética e uma grande novidade. Nós vamos ter aulas específicas de questões interdisciplinares. Nossos professores vão elaborar questões interdisciplinares inéditas para trabalhar com vocês, envolvendo a solução de problemas jurídicos, mas questões interdisciplinares, justamente para você se acostumar ainda mais com essa tendência da FGV. Então, você tem tudo isso, olha aí no slide, 6 cursos, né, pagando apenas um, ainda mais está em promoção. A gente quer ajudar os alunos, nós colocamos até domingo 50% de desconto, esse curso está por R$ 998. Mais de 467 horas, e digo, aulas inéditas. Não é curso que a gente fica aproveitando, não. Acabou a OAB, a gente começa a gravar tudo de novo. Então você vai ter curso teórico, questões, revisar, fechando ética, questões interdisciplinares, tudo para você se preparar, os simulados, todos esses bônus, por um preço bem bacana, bem razoável para você se preparar. Tudo bem, o 23º não foi bom, mas você vai ter que seguir em frente. Se você ficar olhando pelo retrovisor e não ficar olhando lá para o para-brisa, você vai acabar batendo novamente. Esqueça o que passou e vamos para frente, vamos estudar mais, vamos corrigir os erros. Os nossos professores estão cada vez estudando mais, cada vez oferecendo mais para vocês, para que vocês possam alcançar o objetivo. Já se você é de São Paulo, especificamente, olha aqui, ó, nós vamos ter também aqui um curso presencial 3 em 1, onde nós vamos ter o curso teórico, o Revisaço aqui tradicional em São Paulo, e também um curso presencial de questões interdisciplinares. Esse curso começa já no dia 7 de agosto, e ele está também um preço promocional de R$ 600, curso presencial com turmas manhã e noite. Então, o que nós prometemos no SES é o quê? Mais dedicação ainda para vocês, vamos trabalhar mais essa tendência, não dá mais só para trabalhar com estatística do que normalmente cai, porque a FGV mudou, então ela tem que estar trabalhando com o que nunca caiu, então nós vamos nos simulados nessas questões discursivas, né, interdisciplinares, vamos começar a trabalhar com assuntos que nunca foram cobrados também, né, para que vocês não sejam mais pegos de surpresa, né, em relação à FGV. Paralelamente a isso, a gente vai cobrar a OAB, vai cobrar a FGV um posicionamento, uma transparência na prova. Não é isso, Gustavo? Transpiração do aluno e transparência em relação ao exame de ordem. É como o Renato falou, ó, eles estão oficiando.
a OAB. Para a OAB avocar o exame de ordem, é preciso a OAB chamar para si o exame de ordem. Não é? Equilibrar essa prova. Agora, esse papel é nosso. O seu é transpirar. Não tem outro caminho para a vitória que não seja a transpiração. E Renato falou, o Sabag sabe, simulados. E os simulados têm que ser difíceis, tá? Exagerados. Ah, professor, eu errei todas as questões. Você aprendeu. Errando é que você aprende. Errando é que você aprende. Até a frase do ex-presidente Lula, que ele disse: eu sou filho de uma mãe que nasceu, de uma mulher que nasceu analfabeta. Brincadeira, todo mundo nasce analfabeto. Mas, eu sou filho de uma mulher que nasceu analfabeta. Né? Então, ninguém aqui nasceu sabendo. Eu, Sabag, Renato, Giovanni, Ariana, Rafael, todos nós transpiramos e continuamos a transpirar. Não tem um dia que Gustavo Cisneros não estude, não se atualize. É isso que você tem que fazer. E a gente espera também, né, no nosso curso, apesar de ser online, ele tem uma interação muito grande com os alunos. A gente tem um canal, que é o Plantão de Dúvida, onde os alunos mandam as dúvidas e nós respondemos no prazo de 48 horas. Nós temos o SES no Bolso, um aplicativo em que todos os professores mandam podcast, mandam dicas diárias via áudio. Se você mora numa localidade que não tem uma boa internet, no nosso você pode baixar as aulas e assistir às aulas offline no celular. Então, isso é uma vantagem que outro curso não tem. Então, além dos simulados, nós temos vários aulões que nós postamos de graça para vocês. Então, gente, tem que se preparar. Não dá mais para tentar passar na OAB sem uma preparação mínima. Não adianta, você vai ter que se dedicar, né, para alcançar o sucesso. Ética, estatuto, continua sendo, para mim, uma matéria determinante para passar na primeira fase. Isso. Sejam 8 ou 9 questões. Foram 8 questões, mas a questão que caiu em processo penal, na minha visão, e o Paulo Machado também era uma questão de ética. Eu costumo dizer até que caíram 9 questões e não 8. Mas ética é fundamental, certo? Então, é uma prova da parte de ética, você deve acertar tudo ou quase tudo, porque isso vai facilitar a sua aprovação. E mais, não dá mais só para ficar lendo artigo de lei. Não dá mais, você tem que realmente exercitar o seu raciocínio jurídico. E os nossos professores vão trabalhar o tempo todo com problemas para que você solucione como advogado. Os princípios, Renato, os princípios são fundamentais. Exatamente. Você não faz mais um exame de ordem com súmula, com orientação jurisprudencial, com precedente normativo. Às vezes um princípio lhe salva numa questão. Exatamente. Então, é fundamental, né, Sabag, que a gente tenha, que vocês se conscientizem que vão ter que estudar. Né? E vão ter que estudar bastante, vai. Existe uma renúncia aí? Existe. São 3, 4 meses que você vai renunciar a tudo em busca da sua carteira. Agora, isso é importante também, que a FGV e a OAB, né, ajam realmente com transparência, não é isso, Sabag? Isso mesmo, Renato. E já que nós estamos falando assim de estudo para o nosso aluno, o que nós podemos fazer para ajudá-los, né? É fundamental que você, a partir de agora, olhe para o calendário com outro olhar. Você viu aqui que nós mostramos a data do edital, a data da inscrição, a data da prova, primeira fase, segunda fase. O que significa isso? Que nós devemos olhar para o calendário com uma visão proativa. Você tem que pegar, é o que eu digo na sala, você tem que sentir as semanas passando. Então, você não pode ter um comportamento descomprometido. Então, assim, nós estaremos com as aulas, você tem que chegar à sua casa, tem que se programar para estudar. Aí o aluno diz: Gustavo, eu trabalho o dia inteiro. Muito bem, vamos dormir menos. Fim de semana, você vai ter que estudar no sábado. Infelizmente. Infelizmente. É a realidade. É a realidade. Você vai ter que, de repente, estudar no domingo e só assim, vendo o calendário passar, programando-se com afinco, você vai mudar essa realidade. Hoje, Renato, Gustavo, a prova da OAB é uma prova que exige, como você bem disse, Gustavo, muita transpiração.
Não podemos ter um comportamento displicente. Achar que vamos estudar 3 semanas, 2 semanas para passar. É a prova, agora esta prova foi a prova cabal de que isso não vai acontecer. E é um fato. Não é? É um fato. É um fato. Então, claro, qual é a tendência, então, para o exame de ordem 24? Acreditamos que a FGV vai manter, porque ela já tem mantido há algum tempo, né, essa possibilidade de questões solução-problemas. Então, ela vai apresentar um problema, um enunciado grande, para você encontrar a resposta. Essa já é na maioria das questões das provas da OAB FGV, ela já está trabalhando isso. Nossos professores estão atentos a isso. Então, não pense que vai ter aquela lá, qual é o prazo do recurso de revista? 5 dias, 8 dias, 15 dias? Acabou esse tipo de questão. Então, as questões vão ser sempre em função de um problema prático, uma questão prática para você responder. Então, é importante, então, que você tenha domínio da teoria, mas que também exercite muito o seu raciocínio jurídico, né? E é importante que as faculdades também, né, na formação, alterem também a forma como essa matéria é passada para os alunos. Porque aquela provinha de múltipla escolha de decoreba de faculdade tem que acabar. O abismo está muito grande. Está muito grande. Entre o final da faculdade e o exame de ordem. Cada vez maior. Então, as faculdades vão ter que mudar também a sua didática. Os professores vão ter que se adaptar a esse novo período. Porque os alunos estão estudando 5 anos e estão chegando completamente despreparados. Né? E aí querem milagre, querem em um mês que tudo que eles saibam, se tornem excelentes doutrinadores. Não dá. Tem um tempo. Então, questão, solução, problema, isso vai ser uma tendência. Questões interdisciplinares também é uma tendência. Né, a relacionar o direito do trabalho até com o direito previdenciário ou com o direito ambiental, ou relacionar o direito tributário com o direito empresarial, o direito civil com o processo civil, o direito do trabalho com o direito consumidor. Isso vai acontecer muito. Então, por isso é que nós vamos aqui treinar cada vez mais, vamos fazer questões inéditas, interdisciplinares, para vocês poderem se destacar. Aí está a chave do sucesso, Renato. Treinamento. Exatamente. Esses simulados, né? É algo imperdível para quem pensa em advogar. É isso, gente. Então, de fato, é isso que vocês vão precisar, é o que nós temos a oferecer, seja no nosso curso Premium da OAB online, seja aqui em São Paulo no curso presencial. Nós faremos de tudo, vocês sabem, né, da dedicação que nós temos, o que o SES tem com os nossos alunos. Eu fiquei revoltado na prova de domingo, fui o primeiro a gravar o vídeo. Estou aí defendendo vocês, mas não tem jeito. Vamos ter que esquecer o 23, partir para o 24. Agora, vamos tentar estudar mais ainda, de uma maneira mais racional, mais inteligente, despertando o raciocínio jurídico. Agora, como Sabag e Gustavo disseram, tem que ter muita transpiração. Transpiração. Certo? E eu termino assim já a nossa aula. Vou pedir primeiro ao Gustavo para despedir, depois Sabag, e vou encerrar já. Mas primeiro, Gustavo, a sua palavra final nesse raio-x. Bom, quando eu me preparava há muitos anos para a magistratura trabalhista, uma frase me foi dita por um professor, não me lembro quem, é uma frase que muitos conhecem e que eu levei a ferro e fogo. Nós estudamos até passar. Tá? Até passar. Então, o 24º exame de ordem está aí. O SERES entrega para você um produto honesto e completo. Tá? Honesto e completo. O SERES é um parceiro para o resto da sua vida. Viu? E você vai fazer o 24º exame de ordem. Mas tenha certeza que você vai ser aprovado em um exame de ordem e vai realizar o seu sonho de advogar na área privada ou fazer algum concurso que exija, né, o título, não é, a carteirinha da OAB. Fiquem com Deus. Mais uma vez, eu agradeço a Renata a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer imenso, viu? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Sabag. Muito bem, excelente a oportunidade. Parabéns, Renato, por essa abertura aqui aos nossos alunos, candidatos de todo o Brasil, porque esse diálogo, como falamos há pouco,
é uma novidade, né? Nós podermos aqui falar dos problemas que estamos enfrentando e que você enfrentou. Mas o problema não pode ser um entrave neste momento. Você vai colocar o seu nome na lista. Por quê? Porque você vai prestar o próximo e vai dar uma lição na banca, colocando o seu nome na lista. Só não passa quem desiste, e você não vai fazer parte desse rol. Continue firme, esteja conosco. A melhor prova de superação é colocar o seu nome na lista, e o próximo concurso será seu. Fique conosco, vamos juntos, e até a próxima. E eu queria agradecer a presença do Gustavo Cisneiro, agradecer a presença do meu amigo também, Eduardo Sabag. E eu queria colocar aqui uma frase que me persegue, ou que me segue há mais ou menos 30 anos. Eu era aluno, né, da escola militar, da escola da EA, Escola Especialista de Sargento Aeronáutica, aqui em Guaratinguetá. E num dos muros na escola tinha exatamente essa frase. Coloque aí o slide. Os covardes nunca tentaram. Os fracos ficaram no meio do caminho. E somente os fortes venceram. Você é forte. Você vai vencer. Só tem uma maneira de você não conseguir a sua carteira de advogado. É você desistir. E a palavra desistência não existe no seu dicionário. Você é forte, você vencerá. Você vai derrubar a banca, você vai conseguir. Não importa se você vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas você vai conseguir. Não desista do seu sonho. Não desista do seu sonho. Tá certo? Com isso eu encerro esse raio-x da OAB e desejo do fundo do meu coração muita sorte, muita paz, muita serenidade nesse momento. Isso vai passar, e com certeza você ainda vai ser muito feliz em exercer a profissão que você escolheu. Fiquem com Deus e vamos juntos. Vamos juntos.